Abra sua Bíblia, Salmo 16, texto que é relativamente curto, dá para nós lermos todos os versos. Eu digo isso porque se tivermos a oportunidade de chegar no 119, não vai dar para ler todos, né? Nós vamos ver, quem sabe, uns 2 ou 3 só para marcar o caminho. Mas o Salmo 16 vai dizer para nós o seguinte texto: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Pois é, meus irmãos, mais um salmo de Davi, e este é um daqueles salmos que são considerados por algumas linhas teológicas de os salmos de confiança. E ele faz par com os Salmos 4, Salmo 11, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 62, Salmo 131. E é interessante que outros teólogos consideram como os salmos de lamentações, porque normalmente eles iniciam, ou em algum momento do percurso, eles lamentam a tristeza daqueles que não querem servir a Deus e que inclusive se levantam contra quem serve a Deus. Mas eles são chamados salmos de confiança por algumas linhas, porque em algum ponto da sua escrita, o salmista, então, ele passa a louvar a Deus, a dar graças a Deus, porque ele entende que apesar das lutas, das tribulações, dos inimigos, dos percalços, das dificuldades, Deus não somente está acima de tudo isso, mas Deus faz os seus servos triunfarem sobre todas as dificuldades. E por isso são chamados os salmos de confiança. E é bom entender que o tema de ter afeições centralizadas na confiança em Deus, ele está justamente posto dessa maneira porque ele vai dar ao povo de Deus unidade e fervor. Nós nos unimos em torno do mesmo objetivo. Qual é o objetivo do crente? Deus, 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 Deus. Deus é o nosso objetivo, não queremos outra coisa. Não viemos para show, não viemos para arrecadação de donativos, não viemos para espetáculo, não viemos para reclamar algum direito, não. Nós viemos porque queremos Deus. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso objetivo, Deus é o alvo do cristão. E quando todos vêm com esse mesmo objetivo,
naturalmente nós alcançamos o segundo alvo, que é a unidade do povo de Deus. O povo de Deus só tem um objetivo, e portanto ele se reúne em torno dele, que é Deus. E essa unidade traz fervor. Imagine um grupo grande de pessoas com o mesmo objetivo. Nós temos muitos casais que estão presentes hoje aqui, e os casais poderiam sentar para contar-nos a história. Dizer, olha, pastor, quando nós nos conhecemos, não tínhamos nada, mas resolvemos juntar o nosso nada, o nada dela com o nada meu, né? Lá no interior nós dizia, juntamos os trapos, né? Juntamos as dívidas, quitamos elas, trabalhamos, e hoje podemos não ser ricos, mas temos muito mais do que tínhamos no começo. Por quê? Porque este casal vem trabalhando com unidade e com fervor e objetivo único, crescerem juntos. E quando todo o povo, não um casal, mas 2, 4, 6, 10, 20 mil, milhares de casais se reúnem, famílias inteiras, com um único objetivo: queremos Deus, invocamos a presença de Deus. Meu irmão, quando o povo de Deus entender isto, os grandes encontros, os grandes cultos, assim como os pequenos, porque Jesus foi muito claro, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aleluia, eu ali também estarei. Aleluia. E onde Jesus está, é um show de milagres, coisas boas acontecem, né? Bom, se fôssemos dividir para fins didáticos este salmo de 11 versos, nós dividiríamos certamente em dois blocos, 2 grandes blocos. Primeiro, versículo 1 a 6, que vai tratar explicitamente do tema lealdade. Os primeiros 6 versos falam sobre lealdade. E o verso 7 a 11, que vai tratar sobre a bênção decorrente de uma vida de lealdade. Tanto que o salmista, ele está terminando, e eu vou me antecipar, ele está indo lá para o finalzinho, já para os últimos versos, os versos 8, 9, 10, 11, e você vai perceber que dentro da teologia hebraica do Antigo Testamento, quando alguém morria, ele morria de corpo, alma e espírito, ele ia direto para o Seol, um monstro que engolia as pessoas e lhes destruía a vida. E é por isso que no conceito da prosperidade hebraica, 2 coisas tinham que acontecer: gordura e vida longa. Porque quem estava sob a maldição de Deus, ou de qualquer Deus, entendia-se que morria muito cedo. Mas aí, Davi, ele começa, sob a inspiração do Deus que ele servia e tanto adorava, a escrever uns negócios que fica fora da teologia que ele conhecia. E aí ele vai, então, citar a partir do verso 8, né? O Senhor está sempre em minha presença, não seja abalado e tal. E aí ele, no 10, ele chega ao ápice de dizer: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E estes versos, eles são citados tanto por Pedro no dia de Pentecostes, quando você olha em Atos 2, 25, 26, 27, 28, por ali, quanto pelo próprio Paulo, quando está pregando em Antioquia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 35, 36, 37,
eles citam essa referência que Davi escreve aqui, ele está falando dele mesmo, mas em dado momento a confiança dele é tanta que ele perpassa a teologia conhecida e diz, olha, o monstro, o Seol que engole almas, não vai me engolir, não vai permitir que o teu santo veja a corrupção. Ele vai para lá, mas ele vai voltar, ele voltará, ele não ficará na corrupção da morte, mas ele vai ressuscitar. E aí tanto Pedro como Paulo dizem, Davi, quando falou isso aqui, escreveu isso aqui, ele não estava falando mais dele mesmo, ele já estava profetizando sobre o Deus verdadeiro. Deus já estava na boca de Davi, dizendo, Jesus virá, morrerá, mas ressuscitará para trazer a salvação com a sua ressurreição. Oh, aleluia, que negócio interessante isso. Bom, falando dos dois blocos, né, nós precisamos entender, e eu falei que o primeiro bloco ele vai tratar muito sobre o tema lealdade, e é interessante isso, que tanto o verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai entender que o aspecto lealdade que Davi está tratando aqui, ele está implícito em várias temáticas de relacionamento. Então, por exemplo, no verso 1, ele fala sobre a questão de entregar-se a Deus para a sua própria segurança. Você já colocou cadeado no portão? Você já reforçou as trancas das portas da sua casa? Você já guardou suas joias, seus dólares, seus pertences preciosos num cofre? Eu já tive o privilégio de ficar em hotel, que eu pude pegar o meu iPad, que é a coisa mais valiosa que eu tinha, de R$2.000, e quem sabe um relógio, e colocar no cofre do quarto do hotel. Porque as coisas mais preciosas nós trancamos, nós escondemos, certo? E a coisa mais preciosa que é a sua alma. Onde você guarda a sua alma? Deus vem e quebra-nos em pedaços. Porque ele podia ter feito nós com exoesqueleto, igual as formigas, com o esqueleto forte pelo lado de fora, tipo Homem de Ferro, assim, para se defender. Não. Sabe o que ele faz para quebrar-nos? Ele coloca a nossa alma, nosso bem mais precioso, que veio dele, dentro de vasos de barro. Quem é que guarda tesouro em vaso de barro? Os antigos, que não tinham local muito firme, até guardavam no vaso de barro, selavam o vaso, mas enterravam num lugar que nem eles mais achavam. E hoje, de vez em quando, a escavação vai lá e acha. Mas fato é que guardar um bem precioso, como a nossa alma, num vaso de barro, só Deus faz uma loucura dessa. E logo você vai me perguntar, e por que Deus fez isso? Pois é, ele fez isso para que nós pudéssemos fazer par com Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Porque se você confiar no braço de carne, se você confiar na sua filosofia, no seu estilo de vida, na sua teologia, na sua musculatura bombada e sarada da academia, se você confiar nos remédios que a ciência já nos produz, se você confiar nas próteses, se você confiar nos cadeados, nos chapéu de palha que nos tapa da luz, se você confiar nos óleos protetores, nos cremes para a pele, nada disso vai te refugiar. Mas quando você confia no Senhor dos Exércitos, aleluia, alguma coisa
pode acontecer de negativo, mas a tua alma será guardada pelas mãos daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Pois muito bem, mas aí, nós, como eu disse um pouquinho atrás, muitos de nós casou sem ter uma herança, um dote, né? Fui lá perguntar para o falecido seu Sebastião qual era o dote que ele ia me dar da filha. Ele disse, olha, te dou a filha e as dívidas ainda, né? Tem dote nenhum aqui nesse negócio. Eu queria pagar um queijo lá para comprar a filha, né? Como é a tradição dos pessoal lá dos nórdicos, mas nem dinheiro para o queijo eu tinha na época. Então o negócio estava bem feio. Mas Davi diz, diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo. Alguns de nós, às vezes, está tão endividado que chamar a esposa de meu bem, o banco toma e leva empenhorado, né? Nem consegue mais. Mas você pode passar por momentos de dificuldade, você pode passar por momentos de crise, e está aqui a esposa que já passou comigo por momentos em que nós dividimos uma laranja e um pão dormido, sem margarina, porque não tinha mais nada para almoçar. Era o nosso almoço. Uma laranja dividida em dois e um pão dividido em dois, e pronto. Mas, apesar da dificuldade de uma circunstância de tempo, o nosso bem mais precioso, aleluia, o bem-estar da nossa alma, a felicidade do nosso ser não estava no pão e na laranja, nem tampouco esteve no filé mignon de outro tempo. Não. O nosso bem-estar, o segredo da nossa felicidade, ainda é Deus. Davi entendeu isso? É esse Davi que foi chamado por Deus ainda menino, que recebeu unção para cantar salmos maravilhosos, dedilhar a sua harpa na solidão das montanhas com suas poucas ovelhas. Esse Davi que recebeu poder para rasgar um leão e um urso pelo meio. Esse Davi que com uma pedra derrubou um gigante, matando na sequência, recebeu honrarias reais e toda a ovação de todos à sua volta. Esse mesmo Davi que foi caçado como um cão pelos desertos e pelas montanhas. Esse Davi que reinou e Deus falava com ele, orientando acerca das batalhas e das conquistas. Esse mesmo Davi que quase foi reprovado por Deus e por consequência teve um levante do seu próprio filho, que não somente lhe usurpou o reino, mas estuprou as suas concubinas, as próprias madrastas foram estupradas em praça pública, ao vivo, na frente de todos, para humilhar Davi. Esse mesmo Davi dizia, o meu bem-estar não está nessas coisas, mas o meu bem-estar está em confiar no Senhor. E é isso, quando falamos de culto, de ensino, é esse o ensino que a noiva de Cristo precisa ter. Quando você passar por momentos maravilhosos de felicidade extrema, de fartura, de dinheiro sobrando, em que você pode fazer como certo youtuber que vai à janela e joga para todo mundo o dinheiro que está sobrando, agradeça a Deus. Não tenha seu bem-estar naquilo que você pode comprar. Assim também, quando você estiver passando por momentos em que as pessoas vão olhar e vão chorar mais do que você pelo que você está passando, tenha seu bem-estar no Senhor. Diga como Davi, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo. É esse mesmo Davi que quando Natan diz, tu és esse homem pecador, miserável, que fez as coisas erradas, Deus está chateado contigo. Ele diz, que o Senhor faça qualquer coisa comigo, mas não retire de mim o seu Espírito Santo.
Esse tem que ser o nosso clamor diuturno. Faz qualquer coisa comigo, mas não tira de mim a tua presença, porque com a tua presença eu viro um gigante, com a tua presença eu atravesso montanhas, vales escarpados, desertos dos mais quentes. Com a tua presença eu me sento no paraíso, no oásis, como do melhor, e nunca me esqueço que tu é aquele que me dá todas as coisas. Amandarai, alabaste, ondarabaxeia. Aleluia. Esse primeiro bloco, além de falar da questão da segurança, do bem-estar, fala também de uma coisa importante no verso 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Sabe, Davi está me lembrando dos companheiros que nós adquirimos ao longo da nossa jornada. Você tem amigos, eu tenho amigos, nós todos temos, talvez não muitos amigos, são assim, equivalente aos dedos de uma mão, né? Uma mão, duas mãos, né? Quando muito você enche os dedos de duas mãos. Quando muito. Amigo, aquele que celebra com você quando você está na fartura, mas que divide o pão com você quando você não o tem. Amigo, aquele que pode passar 10 anos sem te ver, mas quando te ver, vai celebrar como tivesse te visto ontem. Quando te ver na fartura, na abundância, não vai ter inveja, mas vai dizer que bom que o Senhor prosperou o meu amigo. E esse companheirismo de jornada, ele precisa ser cultivado pelo povo de Deus. O povo de Deus não pode ter inveja, sentimento faccioso, divisões, contendas, partidarismo. Não pode nunca acontecer isso. As populares panelas, onde uns, em detrimento de outros, recebem privilégios. Não. Eu costumo dizer sempre que eu tenho padrões de procedimentos iguais. Recebo alguém no domingo à noite, vindo de outra cidade. É o mesmo padrão. Você vai ser recebido, sua carta vai ser lida ou não, se não tiver. Você vai ser recebido pela sua palavra, vai participar dos cultos, vai ter liberdade de estar conosco buscando a Deus. E depois de 3 meses, você vai me procurar e vai dizer: eu quero ser apresentado oficialmente como membro desta igreja. E aí você vai ser apresentado. Eu vim para cá com carta de pastor, de presbítero, de diácono. Então você vai ser apresentado como membro daqui a 3 meses, e daqui a uns 2 anos, se o Espírito Santo mandar, talvez um pouco antes, talvez reconheçamos o seu ministério, porque se for como pastor, naturalmente vem com uma recomendação de convenção, é uma outra tratativa. Mas se for um presbítero, presbitério, diaconato, auxiliar, é local. Você foi útil lá na sua igreja, lá na sua cidade. Aqui você está chegando como membro. Respeite os procedimentos, os processos. Venha andar conosco. Nós vamos lhe tratar com igualdade. Não, mas alguém chegou e tem um bom padrão financeiro, um bom poder aquisitivo, vai ter o mesmo padrão de tratamento. Não é porque um tem um padrão melhor do que o outro. Somos companheiros que estão andando na mesma direção, no mesmo objetivo. Quem vai se destacar, pastor? É quem o Espírito Santo destacar. Se o Espírito Santo começar a usar alguém de repente, quem sou eu para barrar? Deixa ser usado. Pelo contrário, vamos agradecer a Deus, porque Deus decidiu distribuir novos dons, mais ministérios. Que ótimo, que maravilha!
Mas, acima de tudo, seja companheiro de quem senta ao seu lado, de quem ora com você, de quem busca Deus ao seu lado. Seja companheiro de quem quer servir a Deus e ir para o céu. Seja companheiro. Não apunhale, não fale mal. Não exalte os pontos negativos. Meu irmão, eu agora já estou por aqui há quase 6 anos, daqui uns 3, 4 meses, estou fazendo 6 anos que estou aqui. É fácil, qualquer um dos membros mais antigos que já me conhecem, com muita facilidade, poderiam rotular alguns pontos negativos meus. Quem sabe algumas coisas em que eu sou falho na administração, que eu poderia ser melhor em alguma atividade. É fácil encontrar coisas negativas. Difícil para alguns é elogiar por aquilo que acertou. Porque é fato. Você vai acertar em 99 atos, vai errar talvez em um e vai ser lembrado por aquele um que você errou. Mas temos um problema aqui porque somos humanos e todos nós erramos. Logo, temos uma solução. Todos nós erramos. Então, antes de apontar o dedo para alguém, lembre-se que você também tem coisas para serem apontadas. Por isso, Davi diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os quais tenho nele todo o meu prazer. Como é bom sentar e conversar com um santo. Pastor, quem é o santo que você gosta de conversar? Aquele que fala de Jesus. Falar de Jesus é uma fonte inesgotável, porque Ele é a fonte das águas. Aleluia! Ele só tem coisas boas sobre as nossas vidas. Se eu for te contar 33 anos andando com Ele, tantas coisas boas que Ele já fez, tantas experiências maravilhosas, nós vamos ficar aqui o resto da noite, quem sabe mais 30 anos conversando, porque Jesus só tem coisas boas para nós conversarmos. Não tendo nada para falar, fale de Jesus, porque Ele é maravilhoso. Pastor, não tendo nada para falar, fale de Jesus. Porque via de regra somos profissionais, né? Eu vou falar com a irmã que é confeiteira, vou falar do trabalho dela, vou falar com o irmão que é marceneiro, vou falar do trabalho dele. É natural, somos humanos, faz parte. Mas se eu olhar para a irmã que é confeiteira e não souber o que falar, porque eu não entendo nada de fazer bolo, vamos falar de Jesus, porque de Jesus ela entende e eu entendo também. Amém? É isso que nós devemos fazer. Davi está ensinando-nos. Aí no verso 4, ele vai dizer: muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue. Os antigos, para agradar divindades, eles tinham o hábito de oferecer sacrifícios humanos, inclusive. E havia um ápice da loucura, em que, em alguns casos, para ter uma boa colheita ou uma vida próspera, o casal sacrificava o primeiro filho. E aí os segundos filhos agradecem por isso, né? Mas o primeiro filho era sacrificado e chegava-se ao ponto de queimá-lo vivo dentro de uma situação de um boi de bronze queimado, torrado vivo, e era um sacrifício horrendo. Da onde veio isso, pastor? Da consciência de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A consciência herdada desde Adão, desde os antigos. Mas uma consciência sem Deus, ela se deturpa, e tem gente que, no ápice de querer agradar a Deus, vai ao cemitério comer carne de defunto, oferecer sacrifícios e invocar entidades no desejo de agradar a Deus, irmãos. É só um desejo religioso, ignorante de agradar a Deus. Mas aqui, na palavra de Deus, Davi diz: esses sacrifícios de sangue, neles eu não vou oferecer. Os meus lábios não vão nem pronunciar o nome dessa gente. Qual é o tipo de adoração que você vai fazer?
Uma mulher chegou para Jesus junto ao poço de Jacó e certa feita disse: tá, os samaritanos dizem que é lá em Samaria, os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Tu dizes o que para mim? Onde é que se deve adorar? Ah, vem chegando a hora. E ela já está aqui, contigo, em que os verdadeiros adoradores, você entendeu o resto, adorarão o Pai, aleluia, aleluia, em espírito e em verdade, porque é dos tais que o Pai se agrada e que o Pai está procurando. Você sabe o que isso significa? Isso significa que o dia inteiro, todo dia, você está nos seus afazeres, você está nos seus compromissos, você está na sua vida agitada, mas o seu coração está ligado com o céu. O Pai anda com você e você anda com Ele. Ah, mas o Pai está no trono, é verdade. Mas Jesus disse: eu e o Pai enviaremos o outro Consolador que estará para sempre convosco. E onde quer que vocês estejam, Ele estará com vocês. Aleluia. Porque onde Ele estiver, eu estarei também. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode ser a noite mais escura, pode ser o dia mais festivo. Ele quer estar com você. Adore Ele, adore, adore. Diga para Ele o quanto você o ama. Experimente, faça um exercício mental. Não deixa no domingo para vir só no culto da noite ainda chegar atrasado. Não, faça exercício mental. Eu vou começar o meu domingo adorando a Deus. Eu vou romper com a cama, vou romper com o travesseiro, vou romper com o ar-condicionado, vou romper com a preguiça, eu vou me levantar cedo, vou à igreja, vou dobrar o meu joelho, em adoração saia da cama dizendo: obrigado, Senhor, por um domingo abençoado, obrigado, Senhor, pelo alimento. Se não quiser jejuar, como agradecendo. Obrigado, Senhor, pelo calçado do meu pé ou pela roda do meu carro, não importa o que me trouxe. Obrigado, Senhor. Chegue aqui, dobre o teu joelho e obrigado, Senhor. Obrigado pela escola dominical. Obrigado pelos mestres que nos ensinam. Obrigado, Senhor, pela aula que recebemos. Obrigado, Senhor, por ter um lar para voltar. Obrigado, Senhor, pelo alimento, seja ele muito, seja pouco. Obrigado, Senhor, pela tarde de descanso. Obrigado, Senhor, pelo passeio da tarde, não importa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de correr para a tua casa para te adorar. Chegue cedo, dobre o joelho, chore na presença dele. E aí espera para ver o que vai ser um culto para você. Vai ser um culto que você nunca passou na sua vida, porque você vai ter uma vida de adoração, o dia inteiro em adoração. Você não vai andar como andam os ímpios, longe de Deus, afastado de Deus, o coração disperso nas coisas desse mundo, despreocupado. Ah, eu tenho um compromisso à noite com a igreja. Não, você não tem compromisso com a igreja, você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com a adoração, você tem compromisso com a presença daquele que te salvou. Faça essa experiência. Semana que vem aqui contar o testemunho para mim, como foi o seu domingo. Mas aí, ele vai para um versículo que eu amo demais, que é o versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o coração me ensina. Você sabia que nas versões modernas é traduzido para corações, porque o homem moderno entendeu que o coração é a sede dos sentimentos. Quando você vê a pessoa amada, o coração faz mais rápido, não é isso? Quando você esqueceu a carteira de habilitação em casa e vê a blitz policial, o coração faz não faz? Não é isso? Quando você vai receber o salário e vê que o salário recebeu um bom aumento, o
coração dispara de alegria. Então, não é que aquele músculo de carne, o músculo cardíaco, eu tenho uma alma ali dentro. Não. É só porque ele dispara, então, ele ficou na era moderna como a sede dos sentimentos. Mas no hebraico daqueles dias, e no original que está escrito aqui, são os rins que me ensinam. Que negócio interessante, porque, segundo a teologia hebraica, a sede da deliberação das coisas e das escolhas humanas era quase traduzido por consciência. A consciência estava nos rins. Por quê? Porque são os rins os responsáveis por filtrar o sangue. Sangue impuro não serve para sacrifício. Sangue tem que ser puro. E é o rim que filtra o sangue. Então os antigos tinham isso aqui. E aí eu vou me lembrar de Levítico, que aquilo que precisava ser oferecido pelos sacerdotes, queimado em cima do altar, para chegar primeiro como cheiro suave ao Senhor, eram os rins e a gordura. Aliás, venhamos, uma gordura animal derretendo no braseiro da churrasqueira. Você pode já ter jantado ou almoçado, sentir o cheirinho da gordura da costela, do churrasco, da picanha, da alcatra, sentir o cheirinho, dá uma vontadezinha de mascar um pedacinho daquela carne. Ou não dá? Deus é sábio, né? Eles vão pegar a coisa mais cheirosa que tem aí. Queima a gordura em cima do braseiro para mim. É isso aí. Vamos ver. E eles entenderam que a sede da consciência, a consciência tinha que ser queimada e tinha que subir ao Senhor. Olha que negócio fantástico. Aí eu tenho algumas reflexões para fazer com você a partir da ideia desse salmo. E algumas palavrinhas-chave. Primeiro, como eu falei aqui, é a questão do refúgio. Onde é que eu encontro refúgio nesse mundo de perturbação? Onde é que está o meu verdadeiro abrigo? Quando eu estou desesperado, quando eu estou angustiado, quando eu estou amargurado, quando eu estou sem rumo, desesperado. Onde é que tem o meu verdadeiro refúgio? Se não é na minha conexão e na minha intimidade com Deus. É nele. Não tem outro jeito. Sabe? Quando alguém procura o seu líder, o seu pastor, o seu conselheiro, e diz, eu estou na beira do precipício das decisões e não sei o que fazer, estou desesperado. Qual é a primeira coisa que um crente verdadeiro vai dizer para você? Vamos orar. Por quê? Porque justamente a oração, essa relação pessoal e constante com Deus no meio de um mundo agitado, que vai te dar equilíbrio para continuar de pé. Não tem outro jeito. Deus é aquele café com açúcar, bem forte, bem doce, que você dá para o bêbado quando ele precisa se colocar de pé e sair andando. Não tem outro jeito. Quer colocar equilíbrio nos pés, na mente, na consciência de alguém? Deus. Está desequilibrado? Deus. Então, o refúgio para o homem moderno não está numa política pública governamental. Não está num bom programa social, tampouco num grande parque de diversões como Beto Carreiro World, ou quem sabe a Disney, para quem tem dinheiro. Não. O refúgio está na conexão com Deus. Alguns dizem, nós temos aqui alguns filhos que estão ingressando esse ano em faculdade, né? E alguém diz, cuidado com seu filho, cuidado com a sua filha lá na universidade, porque geralmente os jovens se desviam lá,
lá eles recebem má influência. É verdade, em todo lugar, na verdade, vão receber má influência. E aonde que está o refúgio para estes jovens? Conexão com Deus. Ensina o menino e a menina no caminho que deve andar. E quando crescer não vai se desviar. Tem uma segunda palavra aqui que me chama muita atenção, que é a questão da confiança. Porque quando eu estou conversando com alguém diz, você está doente, compre tal remédio. Aí eu falo com o outro diz, não, compre tal remédio. Aí eu vou lá no Instagram, aí aparece, porque você sabe que o seu celular está lhe escutando, né? Você fala alguma coisa, que você tem a necessidade de adquirir alguma coisa, dali a pouco você vai lá no Rios e já aparece propaganda daquilo que você fala, porque eles escutam tudo, você sabe que eles escutam. E aí você vai lá no Instagram da vida, no Facebook, e já aparece remédio para tal coisa, e aparece o remédio lá. E logo você fica desconfiado. E agora? O que está certo? É o chazinho da irmã? É o remédio do irmão? É o remédio da rede social? Quem que está falando a verdade? Quem nunca ouviu falar da expressão pegar uma segunda opinião, consultar outro médico com a segunda opinião? Todos nós. Você vai no médico, o médico lhe dá um diagnóstico terrível de câncer, qual é a primeira coisa que você faz? Vou pegar outro médico para ver se é verdade. E a verdadeira orientação deve vir de quem? Da palavra de Deus, irmão. O que o salmista está nos orientando aqui é exatamente que nas nossas escolhas diárias eu tenho que colocar Deus. Não é uma questão de dizer, Senhor, qual é a cor da gravata que eu vou usar? Senhor, qual é o tipo do corte de cabelo que eu vou fazer? Senhor, qual é a roupa que eu vou usar hoje? Não, não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo à tomada de decisões que implicam no meu relacionamento com o meu próximo ou na minha santidade para com Deus. Tomada de decisões que vão fechar portas lá na frente do futuro, que estão relacionadas a questões morais. Eu preciso ter isso em conta, que a minha confiança tem que estar na orientação divina. Ainda que o mundo inteiro diga para você que o certo está errado e o errado está certo, mas se a palavra diz que o certo é certo, errado é errado, não há ninguém que mude isso. Ninguém pode roubar de dentro do teu coração estas coisas. Poderão vir dias em que a Bíblia, a palavra de Deus, seja proibida. Você vai ter que guardar dentro da sua alma. O certo é certo, errado é errado. Deus não negocia com absolutos morais. A verdade é a verdade, ela não pode ser negociada. Davi está ensinando isso, uma confiança na orientação divina. Agora, a terceira palavra que eu encontro aqui, uma terceira orientação, é a plenitude. Ser pleno. Às vezes eu vejo entre as jovens, né? A jovem arruma o cabelo e fala assim, sou plena. Quer dizer que ela está confiante com o corpo dela, com a aparência, com a saúde, com o estudo, com o conhecimento. Ela está confiante de si mesma. Mas a beleza passa, a saúde passa. Estas alegrias efêmeras, terrenas, passam. E nós precisamos entender que plenitude é só com a alegria da presença de Deus. Esta é a verdadeira plenitude. Eu já fui bem mais bonito, já fui bem mais jovem, bem mais forte, bem mais saudável. Mas o fato é que a minha alegria não está na minha situação do momento,
e nem esteve no meu passado, e tampouco está projetado no meu futuro. A minha plenitude de alegria está na confiança de que não apareço eu, mas é Ele. Eu estou abrigado à sombra do Calvário. Cristo é belo, Cristo é forte, Cristo é o maior, Cristo é tudo na minha vida. E se eu tenho isso, eu posso, quem sabe, daqui a alguns anos, estar totalmente entrevado em cima de uma cama, numa condição precária, terrível. Mas Cristo será a plenitude da minha alegria. Eu não posso perder estas coisas. Você não pode se dar ao luxo de passar 10, 20, 30 anos sentado num banco de igreja aprendendo a Bíblia e não aprender estas verdades. Cristo tem que ser a plenitude da tua história. Aleluia! O tempo acabou e eu vou terminar na palavra que é fato aqui. É a palavra gratidão. Gratidão pela provisão de Deus. Todos nós, ocasionalmente, experimentamos provisões, experimentamos bênçãos e benefícios, como também ocasionalmente experimentamos a falta delas. Mas, em meio às circunstâncias mais adversas, não pode faltar gratidão pela presença dele. Por isso que o salmista chega ao ponto de dizer: vai chegar o meu dia, o Seol vai tomar a minha alma, mas o teu santo não verá corrupção, porque tu não deixarás a sua alma na morte, tu vais trazer de volta. Davi tinha plena consciência de uma coisa que não estava na sua teologia da sua época. Ele cria na ressurreição, ele cria num Deus que era poderoso sobre a morte, ele cria que Deus o traria de volta, como Deus trouxe aquele homem que estava morto no campo de batalha, foi jogada na cova de Eliseu, por acaso, caiu sobre os ossos de Eliseu, bateu e levantou. Por quê? Porque ali estava o poder de Deus para trazer de volta a vida. Quando a morte bater na tua casa, no teu próprio lar, tenha consciência de que Ele não deixará a tua alma no sepulcro para sempre. Ele vai te levar para as mansões celestiais. E isso tem que ficar guardado dentro de nós. Isso tem que estar gravado em nós. Nossa confiança plena no Deus que faz mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Ele fará mais. Eu agradeço por esta palavra ao meu coração nesta noite. E creio que Ele falou com você também. Fique com esta palavra, fique com a bênção de Deus sobre a tua vida.